Olá, sou Flávia Custódia, nutricionista e chefe de cozinha. Seja muito bem-vindo ao NutriChef, o seu canal de culinária saudável. Hoje nós vamos falar sobre o corte de vegetais. Você tem dificuldade de fazer um corte igual dos vegetais? Então, hoje eu vou demonstrar para você a forma correta de se cortar os alimentos. E os cortes têm nomes, vou mostrar os básicos hoje, que é o corte à brunoise, que são cubinhos pequenos, corte à julienne, que são palitinhos finos, a cebola também pode ser cortada julienne, e como fazer a cebola em cubinhos de forma mais rápida, dentre outros. Acompanhe essa aula e divirta-se em casa. Então vamos à prática de corte dos vegetais. Primeiramente é muito importante você ter uma boa tábua de apoio. Eu recomendo uma placa grande, se possível branca, que ela é específica para vegetais e frutas. Usando a faca do chefe, nós vamos fazer primeiro o corte à julienne e depois o brunoise. Então você faz um corte mais ou menos assim de 5, 6 centímetros, apara ela nas laterais, só para ficar certinho. E aí você vai fazer 3 fatias no comprimento, as fatias dessa largura. E aí você vai fazer as tirinhas compridas para fazer o corte à julienne, que são os palitinhos mais finos que eu falei. Aí você vai aplicar isso em toda a cenoura. Muito importante que a faca fique apoiada, a ponta da faca apoiada na tábua, para não escapulir. Depois do julienne pronto, você consegue fazer o cubinho, que é o brunoise, todo ela. E aí fica padronizado o seu corte, você consegue fazer de formas iguais. Muita gente às vezes corta na mão e às vezes sai triângulo, mas não sai cubinhos. Então quando você corta dessa forma, você consegue fazer cortes padronizados e esse é o brunoise. Alguns livros de receita só falam o nome do corte, cenoura brunoise, cenoura julienne. E quando você não sabe, tem que pesquisar, mas isso faz diferença na receita final. Então, mais uma vez, você apara a cenoura nas laterais, só para não ficar redondo. E aí você faz cortes no comprimento da cenoura, do mesmo tamanho, para ficar a espessura. E você corta as tirinhas. Você pode fazer de 5, 6 centímetros. Que aí você aplica, por exemplo, aí já vai a dica do chefe, fazer cenoura salteada na manteiga, por exemplo, fica bonito, padronizado assim em tirinhas. Você pode somar com abobrinha, com a vagem, que fica uma seleta de legumes bem bonita e gostosa. Depois do julienne pronto, você faz os cubinhos que são o corte brunoise. Bem rápido, prático. Esse corte você pode aplicar na abobrinha, na batata doce, todos os vegetais mais durinhos você consegue fazer o corte à julienne e a brunoise. Agora vamos mostrar como deve cortar a folha. Como eu posso fazer a couve bem fininha? Geralmente a nossa avó corta até na mão, consegue fazer aquela nem tirinhas, mas você tem que ter uma prática. O que você pode fazer é enrolar, aqui eu estou demonstrando a couve, só cortar um pedaço aqui para mostrar melhor. Então aqui, na verdade, você tem que ter a destreza da mão. Você coloca o limite do tamanho do corte. Então o certo é que a posição dos dedos sejam sempre para dentro, não colocar a unha para fora, porque o risco de você se cortar é muito grande. Então você coloca a posição dos dedos para dentro
E aí a faca, a ponta da faca sempre apoiada. E aí na parte de trás da faca você vai fazendo o corte. E a mão vai caminhando para trás à medida que a faca vai cortando a folha. Se eu deixo a mão longe da faca, possivelmente o meu corte vai ficar bem largo. Então, eu vou cortando e a própria faca empurra os dedos para trás. Não precisa de ter muita pressa na execução no início, até você dominar a técnica. Aí você consegue ter o corte bem fininho, conseguir fazer aquela couve da feijoada perfeita. E por último, vou demonstrar a salsinha. Para você fazer aquela salsinha bem batidinha, é importante que primeiramente as folhas estejam secas, a tábua seca e a faca seca. Então é importante que tudo esteja seco. Então primeiramente você faz cortes nela toda. Para ter só as folhinhas, você despreza os talos. Esses talos não jogue fora. Você pode aproveitar para fazer outros temperos ou enriquecer sopa, colocar no arroz ou até na farofa. Como aqui nós queremos só as folhinhas, então eu vou desprezar os talos. E aí você junta. E aí você vai fazer cortes bem curtos para minimizar. Às vezes você não vai ter essa prática da velocidade que eu estou cortando, mas você pode começar devagar, mas é importante vocês observarem que a faca nunca sai da tábua, a ponta da faca. Não é corte assim, senão você não vai ter destreza. Então é importante a ponta da faca apoiada, você segura firme a faca, né? Então você vai utilizar aqui o final da faca, que aí você tem toda a segurança de fazer o corte. Depois você pode bater. Aí você minimiza, fica lindo para você decorar prato, por exemplo, aquela finalização que você já vai servir o prato. Pronto, aí você tem a salsinha sequinha, pequena. E o bacana é que você pode conservar. Se você quiser fazer uma quantidade grande, ou já corta o maço inteiro, e você pode armazenar essa salsinha por mais tempo. Você pode, por exemplo, colocar no papel toalha, fazendo tipo um pacotinho. Você faz tipo um embrulhozinho, coloca num saquinho e guarda na geladeira. Então, mais ou menos uma semana ela fica sem estar úmida. O papel toalha é para ajudar a não umedecer a salsinha. Então, nessa aula você pode aprender os diferentes tipos de corte e como aplicar na sua prática diária. Espero que você utilize os cortes e melhore a apresentação dos seus pratos. Foi um prazer passar essas informações para você. Até a próxima semana. Tchau, tchau!